Boa noite mais uma vez. Essa é uma noite de gratidão. Estou grato a Deus particularmente por dois motivos. O primeiro, que os últimos domingos, quem falou aqui foi o William e a Mariana, me dando uma pausa para eu poder parar para ouvir. É muito bom, às vezes, eu parar para ouvir. Na verdade, mais do que bom, é necessário que eu pare para ouvir outras pessoas, para aprender com outras pessoas, e quando isso acontece é maravilhoso. Ontem nós tivemos na reunião de oração a direção do Valdomiro, e ele foi dirigindo esse momento e foi compartilhando um pouco da vida dele, e nos edificou tanto, assim, parte do testemunho dele, e nós choramos, e nós cantamos. Foi um momento muito especial, e eu já estou ansioso para aprender mais e estar com outros irmãos que vão estar contribuindo durante esse ano. Que Deus nos abençoe muito. Mas eu também estou grato por estar aqui de volta e por poder compartilhar a palavra de Deus. Eu sei que a responsabilidade é imensa, eu sei que o trabalho é árduo, mas é algo que me dá prazer, é algo que eu gosto de fazer e fico feliz por Deus possibilitar eu estar aqui. Porque, com certeza, querido, se eu estou aqui, não é uma conquista minha, não é uma vitória, não é um mérito meu, é a graça de Deus que vem me conduzindo para eu estar aqui. Do contrário, jamais eu poderia estar aqui. É a misericórdia dele, é a capacitação dele, é a graça dele. E eu quero compartilhar hoje um texto do profeta Jeremias, talvez o versículo mais conhecido do profeta Jeremias. Não sei quantos de vocês sabem muitos versículos da Bíblia de cor. Inclusive, eu quero destacar aqui algo que está sendo feito com as crianças. As nossas crianças estão aprendendo versículos, e elas têm que recitar os versículos, aprendendo versículos de cor, e isso é maravilhoso. Eu já contei aqui que quando eu era criança, minha mãe, ela escrevia alguns textos mais importantes, que ela achava mais bonitos, e pregava com papel sulfite mesmo, pregava na parede da casa, e a gente lia aquele texto todos os dias, aquele versículo, você acordava, dava direto com aquele versículo. Eu decorei muita coisa quando eu era criança, graças a Deus, graças à instrução dos meus pais. Então, se você puder, quando o seu filho, a sua filha chegar em casa, converse com ele, com ela, peça para repetir o versículo. Se vocês quiserem, gravem o versículo, postem, marque a página da igreja para a gente repostar o seu filho, a sua filha recitando um versículo bíblico. Será maravilhoso, gente. Quem me dera se nós tivéssemos também esse ensejo, essa vontade de decorar textos, de decorar versículos bíblicos. E é até uma pretensão minha hoje. Espero que ao final dessa mensagem você saia com esse versículo, que não é difícil, decorado. Um dos textos mais conhecidos do profeta Isaías, o capítulo 29, versículo 13, que numa versão mais antiga, que é a minha preferida, que foi a versão que eu aprendi, diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A NVI traz: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Rima, fica mais bonitinho na NVI, mas eu tenho um calorzinho para essa versão antiga que eu aprendi esse texto: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês já ouviram em algum momento esse texto? Ou já leram em algum lugar? Tem gente que às vezes tira uma foto bonita, um céu, e posta de legenda da foto: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. E quando é assim é bom. Porque às vezes a menina posta uma foto de biquíni, o cara lá de peitão aberto lá, e coloca a legenda: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas esse texto, que é tão bonito e que é tão profundo, ele está dentro de um contexto, sempre dentro de um contexto. E o que esse contexto nos diz? Aqui, queridos, o contexto é rei, nós precisamos entendê-lo porque ele faz toda a diferença. O profeta Jeremias, que escreve esse texto, conduzido por Deus, são as palavras de Deus através do profeta Jeremias. Ele escreve uma carta, diz o versículo 1 do capítulo 29.
Jeremias está escrevendo uma carta e dentro dessa carta está esse texto: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A quem Jeremias escreve essa carta? O texto começa dizendo, no capítulo 29, que Jeremias escreve para os exilados na Babilônia. A Babilônia, o grande império de então, que dominou a Mesopotâmia, invadiu também a Palestina e pegou quem eles queriam. Eles invadiram, eles tinham poder bélico para isso, eles invadiram a Palestina e pegou líderes judeus, pegou a elite sacerdotal judaica, pegou os principais dentre o povo e os levou cativos para a Babilônia, os levaram para servirem na Babilônia. Então, estavam na Babilônia parte da população de Israel, parte da população de Judá estava na Babilônia. Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias não havia sido levado para a Babilônia. Era profeta de Deus e estava em Jerusalém. E ele então escreveu uma carta, mandada por Deus, escreveu uma carta para os exilados na Babilônia, para os que haviam sido levados presos para a Babilônia. E esses que foram levados para lá, imagine só a situação dessas pessoas. Não sei se vocês já ouviram uma música antiga também do Sérgio Lopes, que fala: chora Israel, Babilônia não é seu lugar. É nesse contexto. Quando essas pessoas, quando parte da população judaica foi levada como cativo para a Babilônia. E eles estavam lá agora sem terra, com dificuldade de manutenção da sua identidade nacional, já que eles estavam fora da sua terra. E não é simplesmente um povo que perdeu a terra, nós estamos falando de um povo que tinha uma terra que eles chamavam de a terra prometida por Deus. E eles agora foram levados dessa terra prometida por Deus. Imagine, Deus promete algo para você, uma bênção para você, e você alcança essa bênção. E aí vem alguém, uma situação, e tira essa bênção de você. É assim que eles estavam se sentindo. Eles agora estavam longe da terra prometida. Além disso, eles estavam longe do templo. Eles estavam longe da possibilidade de desenvolver de forma normal e natural a sua religião. Eles se reuniam no templo, eles tinham as práticas de sacrifício no templo. Não tem como mais, eles estão fora de Israel, afastados do templo, afastados do sistema de sacrifícios. Eles estão em outro lugar, numa terra estrangeira. E talvez seja até possível dizer que eles estavam sem fé. Porque eles, olhando para tudo o que aconteceu, olhando para os deuses da Babilônia, olhando para os zigurates babilônicos e as imagens de Marduk, talvez a sensação que ficava é: Marduk venceu Javé, Marduk ganhou do Deus de Israel, porque os babilônios entraram na Judéia e nos tomaram à força, e Deus não fez nada para impedir isso. Eles estavam em crise na Babilônia, era essa a circunstância, eles estavam aflitos, eles estavam angustiados, estavam num lugar onde eles não gostariam de estar, não eram férias, não era um passeio, eles foram levados de modo forçado para lá. E então Jeremias escreve para essas pessoas, dizendo o seguinte: tem pessoas aí, tem profetas, tem adivinhos, isso aí vocês veem no versículo 8 e 9. Tem adivinhos e profetas entre vocês que estão dizendo, estão reforçando os sonhos de vocês, mas estão mentindo. Talvez eles estão dizendo assim: olha, vai dar tudo certo, nós fomos trazidos para cá, mas calma, Deus vai nos tirar daqui rapidinho. Esse cativeiro aqui vai ser coisa rápida, é coisa boba, daqui a pouco nós estamos fora daqui. E o povo gostando de ouvir essas coisas, porque é óbvio que eu quero ouvir aquilo que me agrada, aquilo que é palatável a mim. E Jeremias está dizendo: não ouçam esses profetas, porque eles estão mentindo para vocês. E aí, a partir do versículo 5, Jeremias diz, Deus dizendo através de Jeremias: plantem jardins e colham os seus frutos. Quer dizer, vocês vão ficar aí o suficiente para plantar e para colher. Constituam família, casem-se, deem os seus filhos e as suas filhas em casamento.
Vocês verão os seus netos. E outra coisa, orem pelo bem da Babilônia, porque o bem da Babilônia representa o bem de vocês, porque agora vocês vão ficar na Babilônia. E diferente do que estão dizendo aí, o versículo 10 vai dizer, Deus dizendo, eu vou tirar vocês daí depois de 70 anos. Vocês não vão sair por agora. Quem está prometendo, dizendo que a bênção virá a galope, que está chegando o dia da sua vitória, que Deus vai te prosperar, esse tipo de promessa, isso aí é promessa dos falsos profetas, porque a realidade é outra. O William falou aqui durante a ministração dele, ele falou sobre o nosso ano de 2026 e ele mencionou pessoas que estão agora dizendo, olha, 2026 é tudo nosso, vamos conquistar, é o ano da vitória, é o ano da conquista, é o ano da multiplicação. Eu não sou autorizado pela Escritura a dizer isso para você. Pode ser que alguém aqui receba uma bênção logo agora, amanhã, essa semana, e talvez outra pessoa vai receber a bênção que deseja na última semana do ano ou nem receba. O profeta Jeremias está comprometido com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é: vivam as suas vidas na Babilônia, entendendo que a coisa não será rápida, não será fácil, vocês estão em crise, vocês estão tristes, mas a realidade é essa. E nessa realidade de dor e sofrimento, angústia, tribulação, nessa realidade, dentro desse contexto, aparece o versículo 13, onde Deus diz ao povo: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É no meio da aflição, é no meio do cativeiro, é no meio da Babilônia, eu quero que vocês me busquem, porque eu vou me manifestar a vocês, mas é aí. Não esperem sair daí para me buscar, me busquem aí. E eu acho muito legal essa expressão, a primeira que aparece no versículo 13, buscar-me-eis, ou vocês me buscarão, me busquem. Porque essa busca não é uma busca pontual, não é uma coisa que você diz, eu vou buscar a Deus hoje, como se fosse uma busca única. E ali você buscou e acabou. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que a palavra hebraica, que a força dessa palavra quer dizer. Nós temos no Brasil um evento chamado Descend. É um evento musical onde cantores evangélicos se reúnem, não sei se anualmente, de 2 em 2 anos, não sei, mas eles se reúnem e cantam e profetizam sobre o Brasil, e o povo vai para lá e canta junto e ora e buscam a Deus. É ótimo que nós tenhamos essa oportunidade de nos reunirmos em um lugar público, grande, e nós cantamos e oramos e profetizamos. Que bom que acontece. Mas não é sobre isso que esse texto está dizendo. Não é sobre nós nos reunirmos num dia profético único e declararmos palavras. Não é isso. Não é isso que é buscar a Deus. A busca aqui fala de uma constância. Fala de uma coisa que acontece de forma recorrente. Quando nós falamos aqui sobre o texto de conhecereis a verdade vos libertará, eu falei sobre uma expressão que é nós habitarmos nas palavras de Cristo. É morar em Cristo. A busca se refere a uma busca constante, uma busca permanente. É a pessoa que reordena e reorganiza a sua vida para que a sua vida flua na direção de Deus. As suas prioridades mostrem que ela de fato ama a Deus. Isso é buscar a Deus. E Jeremias, usado por Deus, diz: buscar-me-eis. E o mais sensacional, e me encontrareis. Porque esses judeus que estavam na Babilônia talvez poderiam dizer: mas como? Como é que nós vamos buscar a Deus se não temos o templo? Como é que nós vamos buscar a Deus se não temos o sacrifício, se não temos a bacia de bronze? Como é que nós vamos fazer essas coisas? Como é que nós vamos buscar a Deus? Como nós vamos adorar a Deus sem estar na casa de Deus? Como é que nós vamos fazer isso? E Deus está dizendo: se vocês me buscarem ainda aqui na Babilônia, eu serei encontrado por vocês na Babilônia.
Porque eu não sou um Deus que reside num espaço geográfico, um Deus que cabe dentro de uma caixinha, um Deus que se adequa a um sistema religioso. Eu sou o Deus da terra toda. Quando nós olhamos para a nossa vida, imagine só, queridos, se nós fôssemos de fato proibidos de exercer a nossa prática religiosa, se nós fôssemos proibidos de vir a um lugar como esse, se nós fôssemos proibidos de ter momentos como esse, nós deixaríamos de adorar a Deus por causa da proibição? Deus seria afastado de nós, ou nós não buscaríamos a Deus porque nós não temos mais um templo, um auditório para ir? É possível adorar a Deus sem microfone, sem púlpito, sem bateria, sem violão, sem cadeiras? É possível adorar a Deus sem essas coisas? Deus está dizendo: busquem-me, ainda que a circunstância seja aos seus olhos inadequada. Me busquem que vocês vão me encontrar. Eu sou o Deus de toda a terra, inclusive da Babilônia. Não é Marduk o Deus da Babilônia, eu sou o Deus de toda a terra. E se vocês me procurarem, me buscarem na Babilônia, eu me revelarei a vocês na Babilônia. Então nós podemos buscar a Deus na certeza de que não buscamos um método, um sistema, nós buscamos a Deus. E Deus é superior a todas as parafernálias religiosas e a tudo que a gente constrói. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem uma condição. Quando? Quando às vezes nos remete a tempo, né? A algum momento. Quando? Mas o quando aqui, fica claro pelo restante do versículo, o quando aqui está falando de um modo de busca, de um jeito de buscar. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Isso significa que existem certos tipos de buscas que Deus simplesmente ignora. Existem buscas que Deus não ouve. Existem buscas que, na verdade, não são buscas. Há uma busca que Deus ouve, as outras Deus não ouve. Deus não liga para outras buscas. E pode ser que nós busquemos a Deus de forma utilitária. Pode ser que nós tornemos Deus em um meio para adquirirmos o que queremos. Então nós usamos Deus. Nós só nos utilizamos de Deus para alcançar algo. Não sei se você já viu pessoas dizendo isso: eu preciso ir para a igreja. Mesmo fulano, fulana, por quê? Está tudo dando errado na minha vida, eu preciso voltar para Jesus logo. Então você quer voltar para a igreja porque as coisas estão dando errado na sua vida. Não há uma busca por Deus. Você não quer voltar para a igreja, ou você não quer se firmar nos caminhos de Deus por Deus, porque você ama a Deus, porque você sente saudades de Deus, porque o seu coração arde, queima por Deus, porque você se importa com os caminhos de Deus. Como diz o salmista, os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é força. Você não se importa com isso, você está pensando só em si mesmo, em si mesma. A pessoa que vai para a igreja porque ela quer prosperar, porque ela quer arrumar um relacionamento, porque ela quer se dar bem na vida. A pessoa vai para a igreja por diversos motivos que não Deus. A pessoa está usando Deus para chegar em um objetivo que de fato é o Deus da pessoa. Porque se nós usamos Deus para alcançar algo, então nós invertemos a ordem, o nosso Deus é aquilo que nós queremos, e não o que nós usamos. Quando nós buscarmos a Deus de todo o coração, a busca utilitária não serve. Tem pessoas que buscam a Deus achando que estão buscando um poder mágico. E elas pensam: se eu fizer o ritual certo, esse poder vai se manifestar e vai fazer aquilo que eu quero. Se eu agir de modo correto, então Deus vai ter que me abençoar. Não tem como. Na cabeça de algumas pessoas é como se Deus olhasse assim para a gente, olhasse assim e dissesse: nossa, a oferta da Mariana foi muito alta.
Eu vou ter que abençoar ela, eu não tenho escolha. Eu estou em dívida com a Mariana agora, eu vou ter que derramar chuva de bênçãos na vida dela, porque eu estou em dívida com ela. Olha a oferta que ela deu, como que eu não abençoo essa menina? Olha a frequência, olha a intensidade da busca do Zé Carlos. Como que passa de liso, eu vou ter que abençoar esse homem. Como se Deus tivesse, amém, né? Como se Deus tivesse a obrigação de, olhando para as nossas obras, olhando para os nossos sacrifícios, agora não tem jeito, agora eu tenho que abençoar ele. Não é assim que as coisas funcionam. Deus não é um poder que a gente manipula para fazer aquilo que a gente quer, para nos obrigar para obrigá-lo a fazer aquilo que a gente quer. Não é. Mas tem pessoas que às vezes buscam a Deus também de forma muito mecânica, muito automatizada. Pessoas que se acostumaram a frequentar um lugar como esse. Desde criança, foi trazida pelos pais e se acostumaram. Amam estar aqui? Não. Mas se não vier, sente falta, porque acostumou. Amam estar na presença de Deus? Amam orar? Amam erguer as suas mãos e adorar a Deus? Não ama, mas fica esquisito se não fizer, porque já se acostumou. É automático, domingo é dia de ir na igreja. E a pessoa vem de forma automatizada, sem ter sentido nisso. A busca que agrada a Deus é a busca que o profeta diz, é de todo o coração. Uma busca onde há intencionalidade, onde há desejo, onde há paixão, onde há entrega de coração, de todo o coração. E coração na mentalidade judaica, na mentalidade hebraica, nós já falamos aqui que não é apenas o lugar onde se assentam as emoções. Coração é a sede do ser, é onde está a racionalidade, é onde estão as emoções, é onde está a tomada de decisão, é de onde fluem os caminhos da vida. O coração é tudo. Quando Deus diz, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração, Deus está dizendo, vocês vão me encontrar quando eu for o centro da vida de vocês. Quando todos os caminhos de vocês, quando todas as decisões, quando tudo o que vocês pensarem e agirem, quando tudo isso refletirem a mim. Olhando para aquele povo, Deus está dizendo, vivam na Babilônia, porque vocês vão ficar aí muito tempo, mas vivam entendendo que eu ainda sou o seu Deus. Organizem a sua vida em torno de mim, ainda que seja em terra estrangeira, ainda que seja no exílio, ainda que seja na aflição, mas me busquem, e me busquem de todo o coração. Graças a Deus, hoje nós não experimentamos aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, nós não tivemos uma invasão de um povo estrangeiro, de um Estado nacional, como nós conhecemos hoje, de um país que nos invadiu e nos levou cativo para outro lugar. Exceto na época do descobrimento, que aquilo foi uma invasão dos portugueses aqui, mas depois disso, nós não experimentamos essa invasão, alguém entrando na sua casa, te tirando e te levando como servo para você trabalhar em uma outra terra. Mas eu estou certo de que nós temos os nossos exílios particulares, nós nos sentimos exilados às vezes. Eu, pelo menos, às vezes eu olho para a minha vida e penso, Deus, eu não estou onde eu gostaria de estar. Me sinto fora do lugar. Eu me sinto inadequado. Eu estou numa situação que eu não estou em Jerusalém, eu estou exilado. Eu não estou na Terra Santa, eu não estou em Sião, eu estou num lugar estranho. Eu estou vivendo situações estranhas que eu não gostaria de viver, um lugar onde eu não gostaria de estar. Talvez você olhe para a sua vida, para os seus relacionamentos e a conclusão a que você chega é: nós estamos num exílio. Nós estamos numa situação desconfortável, nós não gostaríamos de estar aqui. Nós estamos para nos divorciar, ou talvez a coisa, você já foi exilado, já acabou, a relação já acabou, e você se sente fora, inadequado, afastado, e você pensa, Deus, o que vai ser de mim agora que eu estou na Babilônia? O que vai ser de mim agora que eu estou afastado?
Para outras pessoas, o exílio pode ser uma carreira mal sucedida. Você estudou para fazer uma coisa e aí você olha para a sua vida e não é o que você está fazendo. E você se sente deslocado. Deus, mas não era aqui que eu gostaria de estar, não era para eu estar aqui. Eu me sinto exilado, eu me sinto numa carreira estranha, numa terra estranha, eu me sinto num lugar estranho, alheio, diferente de onde eu gostaria de estar. Eu estou em sofrimento. Tem pessoas que entram no exílio imediatamente após uma experiência de luto. A morte vem e arrebata alguém da sua família, um amigo, alguém próximo a você, e você se sente exilado. Você se sente afastado, você não consegue mais se conectar à sua alegria, à satisfação, você se sente o tempo todo fora de casa. E Deus olha para esses nossos exílios, Deus olha para essa nossa vida, Deus olha para os nossos sofrimentos, e é como se Deus me dissesse, pelo menos é como eu ouço, Deus dizendo: Vinícius, eu conheço o seu exílio. Eu sei o que você está passando. Mas o que eu estou dizendo é: me busque aí. Não espere essa situação acabar para então me buscar. Me busque no meio da sua desesperança, me busque no meio da sua aflição, no meio da sua tristeza, no meio da sua angústia, me busque aí no meio do seu luto. Me busque no meio dessa situação que para você é uma situação de afastamento. Me busque nessa confusão e me busque de todo o coração. Não brinque de me buscar. Ordene a sua vida, preste atenção no que você está fazendo, organize o seu ser em torno de mim. Porque eu sei que você se sente na Babilônia, mas eu sou Deus que vou até você na Babilônia. Eu vou passar o exílio com você, me busque. Deus nos convida a buscá-lo, porque Ele entrará nos nossos exílios. Ele entrará nas nossas aflições, quando nós o buscarmos de todo o coração. Como Jesus disse, de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Que você não se desanime, apesar da dor, apesar da aflição, não desista e busque a Deus de todo o coração. Gostaria de orar com você, pedindo a Deus que te alcance onde você estiver, no exílio em que você estiver, na sua Babilônia, e que Ele te dê força no meio da falta de fé, no meio da desesperança, no meio da descrença, no meio da aflição. Senhor Deus, nós sabemos que buscar ao Senhor não se resume a essa oração, mas desejamos de todo o coração que essa oração faça parte da nossa busca ao Senhor. Que nós nos voltemos para o Senhor. No meio da nossa angústia, no meio da tristeza, no meio da dor, no meio da aflição, no cativeiro. Ajuda-nos, Senhor, a tirar os nossos olhos da imponência da Babilônia e voltar os nossos olhos para o Senhor. Saber que o Senhor estará conosco nesse momento. O Senhor não nos abandonou, mas o Senhor passará conosco por esse momento. Deus, eu peço a Ti que o Senhor venha de encontro a cada irmão, a cada irmã aqui nessa noite. O Senhor que conhece os vales, o Senhor que conhece os exílios que cada um tem passado. Alguns talvez acabaram de entrar no exílio, outros já estão há anos lá.
O Senhor é o Deus que dá respostas. Nem sempre as circunstâncias mudarão, mas o Senhor estará conosco. Nem sempre o Senhor nos dará presentes, mas temos a convicção de que o Senhor sempre nos dará presença. O Senhor sempre estará conosco. Nos abençoe, nos ajude para a sua glória, Senhor. Ajude-nos para que a nossa busca, nos reoriente para que a nossa busca seja ao Senhor. Se no caminho coisas boas acontecerem conosco, ótimo, mas a nossa busca que seja ao Senhor de todo o coração. É o que desejamos, em nome de Jesus.